Vamos falar aí sobre redirecionamento e encaminhamento. Uma requisição recebida por um método de um controlador não precisa ser obrigatoriamente tratada pelo método que a recebeu. Os métodos eles podem decidir que não são capazes de atender a requisição e então passar adiante a tarefa de atendimento. Isso pode ser feito de duas maneiras: o redirecionamento e o encaminhamento. Então vamos falar aí primeiro do redirecionamento. Um método do controlador, né, ele pode redirecionar o cliente da requisição para um outro endereço, ou seja, mandar ele para uma outra URL que ele julgue interessante para esse cliente. Nesse caso, com o redirecionamento, a sua aplicação vai enviar um código HTTP 303 como resposta para o navegador do cliente, informando que uma nova URL deve ser acessada. E aí, o cliente, no caso o navegador, vai acessar uma nova URL e vai abrir o endereço que a gente pediu para ele. Quando a gente redireciona, a gente perde todas as variáveis que existiam dentro da requisição. Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você está recebendo um monte de informação, por exemplo, de um formulário. Se você fizer um redirecionamento, aqueles dados que chegaram na requisição, eles vão ser perdidos. O padrão é isso. Então, você não pode simplesmente redirecionar, senão você perde aquelas informações. Então, se você precisa dessas informações, quando você acessar essa nova URL, quando você for redirecionado para essa nova URL, então você vai precisar ir repassar essas informações que estão na requisição para a nova URL. Esse processo não é automático, tá? Quando você redirecionar, ele perde o que estava na requisição. Se você não puder perder, você tem que repassar essas informações para a nova URL. Ao invés de retornar o nome da view, o que a gente faz? A gente faz lá um return. Normalmente a gente colocaria aqui o nome da view que eu quero que a pessoa receba. No caso não, eu quero que seja feito um redirecionamento. Então eu vou dar um return, eu faço um redirect, e aí eu passo uma nova URL aqui para ele. Ou seja, eu estou falando, olha, redireciona esse pedido que o cara fez agora e chegou até aqui para essa URL. Então isso no caso de você estar devolvendo uma string. Se você estiver devolvendo um model em view, a gente vai colocar então return new, vai lá model em view e passa como nome da view o redirect, e aí a nova URL. Você está forçando o cliente que fez essa requisição, que chegou até aqui, a ser redirecionado para essa nova URL aqui. Se você precisar mandar atributos para essa nova URL, nós podemos usar um objeto. Tá? Então tem como a gente passar informações para essa URL que está sofrendo aí o redirecionamento. A gente usa um objeto do tipo redirect attributes. Então aqui, ó, no meu método do controlador, então esse meu método, ele vai fazer um redirect no final para essa nova URL. Tudo bem. O que eu faço nesse método, então? Eu ponho um parâmetro como um parâmetro nesse método do controlador. O parâmetro do tipo redirect attributes. Esse cara, o próprio Spring, ele vai criar esse objeto e ele vai injetar para você esse objeto aqui no controlador. E aí, usando esse redirect attributes, você pode adicionar atributos, tá? Nessa variável aí, nesse objeto. Para adicionar atributo, você vai dar um nome para o atributo e o valor que você quer que seja colocado nesse atributo. Se você estiver usando esse cara, quando for feito esse redirecionamento, essa nova URL vai ter acesso a essas informações. Então você está empurrando essas informações aqui para essa URL. Porque lembra que eu acabei de falar, só redirecionar não funciona, você acabaria perdendo tudo que veio na requisição que chegou até aqui. Agora, se você colocar algumas informações nesse objeto aqui, essas informações vão existir dentro dessa nova URL. Tem dois métodos para a gente colocar atributo nesse cara. Você tem o add flash attribute e tem o add attribute. O add attribute, o nome e o valor do atributo vão aparecer na nova URL. Na sua URL que você está redirecionando aqui, ó, vai aparecer lá. Então, por exemplo, imagine que essa é a URL que foi redirecionada. Você vai conseguir ver aqui, ó, interrogação, o nome do atributo, o valor. Tá? O nome do atributo e o valor. Vai aparecer na URL se você estiver usando add attribute. Se você estiver usando add flash attribute,
O nome e o valor não vão aparecer na URL. Tá? Eles vão direto no corpo aí dos objetos do HTTP, das mensagens HTTP. Então, normalmente, se você quiser empurrar alguma informação para uma nova URL via um redirect, a gente usa o flash attribute para não aparecer aqui na URL. Se o método do controlador precisa apenas fazer um redirecionamento para uma outra URL, existe uma classe específica para fazer isso. Tá? Então, existe aqui um redirect view. Já é um objeto específico para redirecionar para uma nova view. Então, esse método meu do controlador, ele vai retornar um novo redirect view para essa URL, botando aqui o valor true. Esse valor true é para indicar para o Spring, ele deve considerar as URLs começando com o barra, com a raiz, né? As URLs começando com a barra, relativas à sua aplicação e não relativas ao servidor web. Porque o servidor web pode ter mais de uma aplicação rodando. Aqui não, eu quero que esse barra nova URL seja a partir da minha aplicação. E aí ele vai funcionar para isso. Mas é muito específico isso aqui, tá? É como se você tivesse um método do controlador que sempre vai mandar para uma nova view. Nem sempre vai acontecer isso, então a gente usa bem pouco esse objeto. Aí, ó, ele não é tão utilizado, porque normalmente o que acontece é um método do controlador fazer um redirecionamento caso tudo esteja ok, ou então fazer um encaminhamento caso encontre um problema. Então, normalmente o que vai acontecer, a gente vai ver isso lá no exemplo, quando chegar no método do controlador, duas coisas podem acontecer. Imagina que os dados que chegaram do formulário está tudo ok, você salvou no banco, e aí você tem que avisar para o cara que deu certo. A gente faz isso via redirecionamento, eu já vou falar por quê. Agora, se o cara esqueceu de preencher alguma informação, a gente tem que voltar para o mesmo formulário, com aqueles dados ainda. Então a gente faz um encaminhamento. Só que, como são duas coisas diferentes, nós não podemos ter tipos de retorno diferentes no método. Não dá para você fazer um método no Java que devolve duas coisas diferentes. Sempre vai ter um tipo específico. Tá? Então é por isso que a gente normalmente não usa esse cara. A gente acaba usando sempre o model enview. Porque o model enview ele serve nas duas situações. Quando você for fazer encaminhamento e quando você for fazer o redirecionamento. Já esse cara aqui ele sempre vai fazer um redirecionamento. Então não é tão utilizado assim. E o encaminhamento? O encaminhamento é o comportamento normal quando o método de um controlador passa o controle para a view escolhida. Então, aquele comportamento que a gente viu funcionar lá, de chegar no controlador, o controlador devolver uma view e o cara receber essa view, geralmente não, sempre isso aí é um encaminhamento que está acontecendo. É o comportamento normal. O método do controlador passa o controle para uma view, encaminhando. Tá? Quando a gente encaminha, não se perde todas as variáveis que existiam dentro da requisição. Então, tudo que você colocou, por exemplo, lá no model, quando você encaminha, continua existindo. Por isso que dentro da view a gente consegue acessar os atributos do modelo, porque esses atributos do modelo são encaminhados, tá, para essa view. E aí a gente consegue acessar. Quando você encaminha, o controle permanece dentro do container web. O cara não sai da sua aplicação, vamos pensar assim. Para o usuário, ele não conhece os métodos pelo qual ele foi encaminhado, e sim somente o que ele acessou. Vocês vão ver depois que a URL do seu navegador ela não muda. Quando você faz uma requisição, isso dispara o método do controlador, o controlador empurra isso para uma view, lá na sua URL do navegador você não vê mudar. Então, quando encaminha, a URL que a gente enxerga é sempre a URL da requisição original. É diferente de quando a gente redireciona. Quando redireciona, muda a URL. No encaminhamento, não. Ao invés de retornar o nome da view, nós também podemos forçar um encaminhamento usando um forward. Do mesmo jeito, ou devolvendo uma string ou devolvendo, por exemplo, dentro do model enview. Aqui eu estou fazendo um encaminhamento para essa URL. Tanto aqui como string quanto usando o model enview. Geralmente não precisa. Se você não colocasse esse forward e colocasse o nome da view, também funcionava. Aqui é quando eu estou fazendo o encaminhamento para uma URL, tá? Cuidado com isso. Redirecionamento e encaminhamento é para URL. Quando a gente devolve string, normalmente a gente passa só o nome da view. São duas coisas diferentes.
Uma coisa é o nome da view que você quer que o cara receba. A outra é você querer que ele redirecione ou encaminhe para uma nova URL. São duas informações diferentes. Nós podemos ter problemas com o encaminhamento, porque se o usuário atualizar ou recarregar a página, a mesma requisição original vai ser enviada. Então imagine que você fez um formulário para o cara preencher umas informações, que quando ele submete esse formulário, você vai lá e salva alguma coisa no banco. Só que salvou no banco. Se o usuário lá no navegador recarrega a página, aquela requisição original que foi submetida, ela é enviada novamente. E aí, se você não tomar cuidado, você acaba inserindo de novo a mesma informação no banco. Então, sempre que o cara dá um atualizar a página ou recarrega a página, acaba gerando uma nova requisição, mandando de novo as informações. E aí você pode acabar tendo um formulário sendo submetido mais de uma vez. Isso com encaminhamento. Tá? E aí, o que a gente tem que fazer então? A gente só vai fazer o encaminhamento se a operação puder ser repetida de maneira segura, se o navegador recarregar a página. Ou seja, se o cara dá lá um F5, se ele recarregar a página, pode repetir essa operação? Se puder repetir, você pode usar o encaminhamento. Se não, a gente tem que usar um redirect, tem que fazer um redirecionamento. Por quê? Quando a gente faz um redirecionamento, se o controlador recebe um post ou altera alguma coisa no banco, a gente retorna a resposta para ele usando um redirect. Por quê? Você redirecionou ele para aquela URL, as informações antigas que existiam lá na requisição vai ser perdida. Então não vai ter aquele formulário preenchido ainda para ser submetido uma segunda vez ou uma terceira vez. Quando redireciona, ele perde a informação e aí o cara pode até recarregar a página, não tem problema. Não vai disparar de novo a mesma operação. Então tem que lembrar disso. Vamos tentar lembrar aqui quando for fazer os exemplos. Mudou o banco, fez alguma coisa, inseriu, removeu, alterou, não pode devolver um encaminhamento. Tem que ser uma devolução feita usando o redirecionamento. Agora, se for uma consulta aí você pode encaminhar. E se o cara repetir, não tem problema, repetir a consulta. Vai fazer de novo a consulta, mas não vai alterar o banco. Vamos fazer aí a criação de um archetype para a web. Eu coloquei ali versão 1.0, porque mais para frente, quando a gente for vendo outras coisas, a gente pode aumentar esse archetype, melhorar ele para acrescentar, por exemplo, a parte de segurança, depois a parte de relatórios e assim por diante. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai criar um archetype do Maven para gerar para a gente um projeto Spring Boot já prontinho, já configurado certinho para a gente poder trabalhar. Para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um projeto Maven lá no Eclipse. Então eu vou criar um novo projeto. Agora aqui eu não vou fazer um projeto Spring Start, tá? Eu vou fazer um projeto Maven, que por sinal não está na minha listagem. Deixa eu buscar aqui. Ó, projeto Maven. Qual archetype a gente vai usar? Agora aqui, eu não vou usar o Kickstart. Eu vou usar um archetype para criar archetype. E é esse Maven archetype. É um protótipo, uma estrutura de um projeto de um archetype. Da própria Apache, versão 1.4. Vamos lá, as informações que a gente vai colocar para esse projeto. Pacote, eu vou colocar... Vamos deixar igual da prática, para todo mundo ficar igual. BREDU IFTM UPT. Esse é o pacote. O nome do artefato eu vou chamar de projeto web. A versão a gente vai mudar. Tem que tomar cuidado aqui. Eu não vou deixar o nome padrão que ele colocou aqui, não. Eu vou vir aqui e eu vou colocar 1.0. Essa vai ser uma versão 1.0 do meu artefato. Pacote eu vou deixar em branco. Não precisa colocar. E aí eu vou mandar criar. Então, ó, ele gerou para mim aqui um projeto. Já tem um POM aqui colocado, que é o do meu projeto que ele acabou de criar. E a gente vai configurar agora esse archetype para fazer o que a gente precisa. Tá? Se vocês olharem lá dentro dessa estrutura de projeto, dentro de Source Main Resources, tem um diretório lá chamado Archetype Resources.
É ali que vai ficar toda a estrutura dos projetos que vão ser gerados por esse archetype. É nesse diretório que a gente faz as mudanças que a gente quer para definir a estrutura dos projetos que nós vamos usar. Entenderam tudo? Falando o seguinte, ó, aqui dentro de Source, Main, Resources. Tem agora aqui um Archetype Resources. Se você aumenta o Archetype Resources, aí você começa a ficar meio... Mas peraí. Source de novo? Main de novo? Sim. Você tem que imaginar assim, ó. Esse archetype que a gente está gerando vai ter a estrutura que você colocar dentro desse diretório Archetype Resources. O que você configurar dentro desse diretório, quando você usar esse archetype para criar um projeto, ele vai sair com a cara do que tiver aqui dentro. Então é aqui que eu vou deixar pronta a minha configuração para quando eu criar um projeto usando esse meu archetype, projeto web. Então cuidado, vai ter dois POMs aqui, ó. Tem o POM do archetype e tem o POM do projeto que vai ser gerado por esse archetype. A gente vai ter que arrumar algumas coisas aqui dentro para deixar esse archetype gerar um projeto com a cara que eu quero. Tá? Eu vou começar fazendo o quê? Lembra que a gente normalmente não fez teste nenhum no nosso projeto? Então eu vou vir aqui dentro de Source Teste e vou apagar esse teste. Não vai ter teste quando eu criar um projeto com esse archetype. Vou deletar lá o teste. Vai ficar só Source Main por enquanto. Eu vou renomear o projeto padrão, que a gente põe o nome de app, para application.java. Então aqui dentro de Source Main Java, você vai ver que tem aqui um app.java. E vou renomear esse cara. Botão direito, refatorar, renomear. Eu vou botar application.java. De novo, o botão direito, você vai lá em refatorar, renomear. Ele mudou o nome do arquivo, mas cuidado, ó. Ele não mudou o nome da classe. Isso aqui a gente vai ter que arrumar ainda. Tá? Eu só renomeei o arquivo por enquanto. O que vai ficar dentro dessa classe? Eu vou copiar aqui do 3.3. Inclusive, acho que o package lá de cima pode ir junto. Ó. Vou substituir tudo. Então, minha classe application, está com o nome correto agora, já vai vir com o logger, já vai vir com o método principal e starta a nossa aplicação Spring Boot. Já tem aquela anotação do Spring Boot Application, tá? Já vai ser colocada no meu projeto. Já vai sair com o pacote que você colocar quando estiver criando o seu projeto. Lembra que uma das informações que a gente coloca no projeto do Maven é o pacote. Quando você colocar o pacote, ele já vai sair correto na sua classe. Mesma coisa agora. Ó. Eu vou criar um diretório Resources. Tá? Cuidado de novo. Já tem Resources aqui. Tudo bem, mas não é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo agora é aqui, ó, Source Main. É aqui dentro que eu vou criar um novo folder Resources. Ó, Source Main Resources. E dentro desse diretório Resources, vamos criar aquele arquivo application.properties. Então aqui dentro, ó, não vai ter nenhuma opção para criar isso. Eu acho que se você procurar para o Properties, também não. Bom, vamos criar um arquivo normal e aí a gente renomeia ele. Olha lá, vou criar um novo arquivo. Application.properties. Pronto. Ele já está vazio, a gente vai colocar algumas coisas aqui dentro desse application.properties. Eu vou copiar isso aqui, ó, que está no passo 3.5. Vamos colar lá dentro. Tem aqui, lembra que eu falei para vocês que dá para a gente mudar o caminho de contexto da aplicação? Já vai sair com essa linha, mas ela vai sair comentada só para se você quiser mudar depois. E eu já vou aproveitar e já vou configurar duas coisas aqui do Spring Boot. Eu já vou definir o locale da minha aplicação. Vai sair definido aí como português do Brasil.
Então o idioma já está fixo com o português do Brasil na minha aplicação web. Vou deixar só isso nesse arquivo. Outra coisa que a gente tem que criar, lembra, que é a configuração de login. De novo, dentro de Resources, eu vou criar um arquivo log4j2. Então, junto aqui, ó, do Resources, log4j2.xml. E aí a gente joga o 3.6 lá dentro. Ó. Manda salvar. Qual é a ideia aqui? É a configuração de login padrão que a gente viu e usou em alguns projetos. A diferença é que quando você criar um projeto usando esse archetype, ele já vai sair configurado. Ó. O nome do artefato que você colocar no seu projeto já vai ser usado aqui dentro do arquivo de login. E aqui embaixo também, ó, já vai ser criado um logger específico para o seu pacote da sua aplicação, já definido com um nível de debug. São duas coisas que já vão sair prontas para o projeto que você estiver criando. O restante é padrão, a gente não mudou nada. Tá? Vamos criar o diretório static lá dentro de Resources. Um novo folder, static. Vamos voltar aqui, ó, só para eu abrir o projeto Spring Boot, só para vocês verem. Isso que eu estou montando aqui dentro do Archetype Resources, essa estrutura aqui, ó, é a estrutura que tem no projeto Spring Boot. Ó. Source Main Resources, Static, o Application.Properties, o Login. Ó. Eu estou refazendo essa estrutura dentro do meu Archetype. E aí, quando eu criar um projeto usando essa estrutura, esse Archetype, ele já vai sair com essa estrutura que eu deixei definida aqui dentro. Para ele não ter que ficar fazendo isso em todos os projetos. Já vai sair pronto para mim. Então, eu só estou replicando essa estrutura dentro aqui do Archetype. Tá? Então, eu criei um diretório static para a gente colocar a parte estática. Eu vou criar um também para os templates, para a gente colocar as nossas views. Então, novo folder, os templates. Que é justamente esse diretório onde a gente colocou as views. Já vai criar ele aqui dentro. Eu já vou deixar pronta a view inicial, que é o index.html. Dentro lá de templates, eu vou criar um arquivo HTML que não tem ali. Peraí. Acho mais fácil criar um novo arquivo. Aí eu chamo de index.html. E aí eu já jogo lá dentro 3.9. É uma view do TimeLeaf, não tem nada específico de TimeLeaf aqui, mas já é uma página inicial para a gente começar a rodar o nosso sistema. Depois eu só vim aqui e mudar essa estrutura. Lembra que como isso aqui agora é uma view, um controlador tem que mandar ela ser processada para o usuário poder receber. Então eu vou criar agora um controlador. Vamos lá criar um pacote para o controlador. O controlador é lá em Source Main Java. Então eu vou vir agora aqui dentro, Source Main Java. Vamos criar aqui controller. E dentro de controller, eu vou criar o nosso index controller. Aqui, na hora de criar um arquivo Java, é mais fácil criar um arquivo no pacote do que tentar criar uma classe. Não dá certo criar classe, porque esse diretório não é um diretório padrão onde a gente encontraria classes do Java. As classes do Java teriam que estar lá dentro de Source Main Java, não existe aqui. Tá? Então não dá para vir aqui e tentar gerar uma classe, não vai dar certo. O jeito mais fácil é tentar criar direto como arquivo. E aí você põe o nome indexcontroller.java. Olha lá, criei uma classe Java dentro do pacote controller. E é o que tem aqui, ó, controller, indexController. Ó. É a mesma estrutura que eu estou replicando aqui dentro. E aí vamos o código desse controlador. Ó. Vou copiar e vou colar lá dentro. O que vai acontecer? Ele já vai declarar um controlador ó, do Spring. Já está feito o mapeamento. Tudo que o cara pedir relacionado à barra
em index.html e vai disparar esse método. Esse método, por enquanto, só vai devolver a view index, que força com que essa view aqui seja processada pelo TimeLeaf e o cara receba ela no navegador. Tá usando o modo envio porque depois, se você precisar colocar objetos aqui dentro, já está pronto. Mas se você estivesse devolvendo uma string, também ia dar certo aqui. Tá? O POM. Vamos arrumar esse POM. Esse POM que a gente tem aqui, ó. Cuidado de novo, hein? Falando desse POM interno desse diretório Archetype Resources. Não é esse POM de fora, não. O de fora a gente nem mexeu ainda. O POM de dentro aqui, tá? Que é o do projeto que vai ser gerado. Lembra que ele vinha errado Java, ele vinha com JUnit, ele vinha com um monte de plugins. Toda hora tinha que arrumar isso. A gente vai deixar ele pronto, ó, 3.12. Vou substituir tudo que está aqui. Por quê? A versão está errada, é 2.4.4. E não tem o release mais. Esqueci de arrumar isso aqui, gente. Spring Boot 2.4.4 sem release no nome. Só confirmar se não fiz besteira. Isso, 2.4.4. Então é aquela configuração que a gente fez no último projeto. Ó. O Java já vai sair certo, o Disruptor, o Spring Boot Starter tirando o logback. Aí vem o starter para a parte de web, o starter do TimeLeaf, o starter do Log4Java 2, o Disruptor, o DevTools e o plugin para gerar um jar executável. Está prontinha a estrutura do projeto. O bacana é que quando ele for gerar o projeto usando o nosso archetype, as informações que você preencheu lá para criar o projeto, ele já vai colocar para você aqui, ó. O Group ID, o Artifact ID, a versão, o nome. Já vai sair correto aqui para a gente. Então esse é o POM que a gente vai estar gerando quando criar um projeto usando esse archetype. Tá? Mas vamos ver aqui se faltou alguma coisa. Bom, está feita a estrutura. Ó. Se você olhar aqui dentro agora, ó, dentro de Archetype Resources, o POM está correto. Source main Java já tem o nosso controlador, já tem o nosso application para começar o programa. E Source main Resources já tem a configuração de login, o application properties, já tem a view inicial e um diretório pronto para conteúdo estático se a gente estiver usando. Essa é a estrutura padrão de um projeto Spring Boot que a gente está usando aí. Agora o que eu tenho que fazer? Vamos arrumar algumas coisas no POM do archetype. Nesse POM externo agora. Certo? Ou melhor, não é nem lá ainda, é antes disso. É aqui dentro do metainf maven. Source main resources, metainf maven, archetype metadata. Olha lá, ó. Source main resources, metainf maven, archetype metadata. Eu vou colocar dentro desse arquivo XML que está no passo 4. Então pode selecionar tudo e substituir pelo que está no passo 4. É aqui que eu configuro algumas coisas a respeito do archetype. Conjuntos de arquivos do meu archetype. Então, são 3 conjuntos de arquivos aqui. O primeiro que está no diretório source main Java. É como se eu estivesse falando o seguinte para o archetype, olha. Pega o conteúdo que está dentro de source, main e Java, que é esses 2 caras aqui, ó, certo? Tem que ser filtrado e tem que ser empacotado. Como assim filtrado? Você vai ter que abrir o código e trocar algumas coisas. Ó. O Maven, quando estiver gerando, ele vai abrir esse arquivo. Opa, eu preciso botar o pacote aqui. Mas aqui acho que não vai fazer nada. Só aqui em cima, ó. Olha, você tem que arrumar o pacote aqui. Então, essa explicação que eu ponho aqui, esse filter, é justamente para ele processar esse arquivo e colocar algumas informações em alguns lugares aqui. Tá? Vai ser empacotado. Tá? Vai entrar no jar no final. Tem que botar isso aqui. O segundo conjunto de arquivos também tem que ser filtrado,
mas é o diretório resources. Então, source main. Resources é como se fosse processa tudo que está aqui, ó. Conteúdo desse diretório resources. Tem que ser filtrado também. Por quê? Tem alguns lugares em que ele vai ter que preencher coisa, ó. Aqui em cima, aqui embaixo, ó. O Application Properties não tem nada, no template também nada, mas tem que ser processado, tá? O último conjunto de arquivos é só para colocar o diretório static, porque o diretório static é o único diretório da estrutura aqui que não tem nada. É um diretório vazio. Se você não coloca isso aqui, o archetype não gera esse diretório para você. Como ele não tem nada lá dentro, ele vai ignorar esse diretório. Eu não quero que ele ignore, eu quero que ele coloque esse diretório também. Então eu crio um conjunto de arquivos só para colocar o source main, o sources e o static. Não tem que filtrar, não tem nada lá dentro. Mas se eu não coloco, esse cara não ia ser gerado. Então eu vou deixar esse cara aqui. Tá? Vamos lá. O projeto do archetype, por padrão, ele vai tentar testar o artefato gerado depois da sua construção. Mas existem situações em que o código colocado dentro do archetype não pode ser compilado nesse formato, pois isso geraria erros. A ideia é que quando você tentar instalar ou rodar esse archetype, antes de rodar ele tenta testar. E aí quando ele tentar testar, tem código nosso aqui que não pode ser testado, que não dá para compilar ainda porque não está pronto. E aí ia dar erro. O nosso sistema não ia conseguir nem instalar o archetype. Para evitar isso, a gente vai ter que desabilitar esses testes que ele faria no archetype. O que a gente vai fazer para arrumar isso? A gente vai ter que abrir esse arquivo, go.txt, que está lá no diretório sources, test with sources. Vamos achar esse cara aqui. Ó. Vamos lá, source, test with sources, projeto, IT Basic, Go. É esse arquivo aqui que eu vou mexer. Cuidado, ó, não é dentro de source main resource, não. Source test é no archetype. E aí você anda até chegar nesse arquivo e a gente vai mudar esse arquivo de que maneira? Eu vou apagar esse verify. Eu vou falar, não verifica nada não. Finge que está certo. Porque senão, no final do processo, ele ia tentar verificar o pacote gerado, o artefato gerado. E aí dá erro. E se dá erro, ele não termina o processo. E aí não funciona o que a gente quer. Então, tira esse cara do arquivo Go para a gente poder rodar agora o nosso archetype. Tá? Agora é criar. É só rodar o nosso projeto, vamos pensar assim, do archetype. Para o Maven poder instalar esse archetype na nossa máquina. Só que na minha máquina eu acho que eu já tenho ele colocado. Então, espera aí. Lembra que tudo que o Maven faz fica no diretório .m2. Então, ó, repositório. Eu acho... Ou não, né? Como eu não criei... Que não tem um BR aqui. Mas tem um DAO2, ó. Não, mas isso... o projeto web. Eu vou apagar esse meu DAO2. Vou apagar esse fontes também, que isso é coisa minha. Acho que agora o resto vai certo. Como não tem BR, eu sei que o pacote do meu projeto, lembra que a gente colocou BR, Edu e FTMUPT. Então deveria existir um diretório começando com BR, para depois entrar no restante. Não existe, então eu sei que o archetype não existe na minha máquina. Tá? No caso de vocês, como é a primeira vez que vocês estão fazendo, não vai ter erro não precisa se preocupar com isso. Bom, mas está pronto o archetype, agora vamos rodar ele. Eu vou clicar no nome do nosso projeto para selecionar ele. Aí eu vou clicar naquele triângulo para baixo do lado do botão que roda o seu projeto. E vou colocar Run as Maven Install. É o seguinte, você vai selecionar o seu projeto do archetype, vai vir aqui nesse triângulo do lado do botão executar, Run as Maven Install.
falando o seguinte, Maven, instala esse projeto para mim na minha máquina. Vamos rodar. Parece que deu certo. Deu sucesso aqui no final. O que isso fez, então? Vamos entender. Ele processou esse projeto do Archetype, gerou para mim um jar desse Archetype e colocou na minha máquina. Se eu olhar agora aqui, ó, apareceu um BR. Ó. BR, Edu, IFTM, UPT, Projeto Web, versão 1.0. E tem lá um jar. Ó. Esse jar é justamente a estrutura que a gente colocou aqui dentro, ó, do Archetype Resources. Ele sabe que essa estrutura está guardada lá dentro, junto com as informações do Archetype. Está instalado na minha máquina. Opa, até aqui é o projeto, certo? Está aqui instalado. Tá. E aí eu preciso fazer o seguinte, ó. Se você já tiver criado um Archetype antes, você pode pular essa etapa agora. Não é o nosso caso, é a primeira vez que eu crio. Então, se você já tiver criado algum, pode pular para a etapa 8. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que configurar o Eclipse para ele buscar os archetypes que estão na minha máquina agora. Eu quero que ele olhe o meu repositório local em busca de dependências e archetypes. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá no menu Window, Preferências, Maven, Archetypes. Então, Window, Preferências, Maven, Archetypes. Vou deletar isso aqui, você finge que não viu. Vocês vai estar assim, ó. O padrão que vem no próprio Eclipse. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma nova opção aqui. Tá? Eu vou falar e colocar DD, um catálogo local. Então, ó, adiciona para mim um catálogo local de artefatos. Qual é o arquivo do catálogo? Tá. O arquivo do catálogo está dentro do diretório M2, dentro lá de repositório, na pasta do seu usuário. Então, se eu vier aqui no Browse, ó, o diretório do meu usuário, se não estiver aparecendo, você pode dar Ctrl H para ele mostrar as coisas ocultas. E aí você procura M2, repositório, e lá no final deve até aparecer um arquivo, ó, archetype catalog.xml. E aí lá no Eclipse eu vou selecionar ele. Esse arquivo archetype catalog nesse diretório aqui. Mando abrir. A descrição você pode pôr o que você quiser. Eu coloquei catálogo local. É um catálogo que está na minha própria máquina. Tá aqui agora, aplicar, aplicar e fechar. Teoricamente está tudo instalado. Eu vou fechar tudo. Eu vou fechar o nosso archetype. Projeto antigo. O que muda agora, professor? Agora, quando eu vier File, New, Projeto Maven, ao invés de ficar marcado aqui todos os catálogos, eu vou mudar isso aqui. Eu vou falar para ele, não, ó, pega o meu catálogo local. E aí ele vai trazer o meu archetype, ó, Projeto Web versão 1.0. Ele está pegando na minha máquina, no meu catálogo local, esse artefato aqui, esse archetype. E aí eu não preciso mais usar o outro, vai ficar direto sempre local. Ele não vai parar e fazer download toda vez. Já vai ficar selecionado aqui e eu vou criar direto esse projeto. Então, pega esse archetype do projeto web. O pacote já veio, ó. Eu vou chamar o artefato de teste. A versão pode ser essa, o pacote pode ser esse. Finish. Gerou um projeto. Não parece estar com erro, pelo menos não apareceu nenhum erro de cara. Mas é um projeto com aquela estrutura que eu defini no archetype, ó. Já saiu o Java 14, ó, o nosso POM, ó, a versão correta. Já tem a versão, ó, os starters que a gente colocou. Que mais? Source main Java já criou um pacote, já tem o controller com o index controller. Inclusive com o pacote certo ali em cima. Ó. O application properties já está com o pacote correto também. Lá em resources, ó, a estrutura do projeto Spring Boot já está feita. Já tem lá o index.
o nosso Application Properties, e o login já está pronto, inclusive com o nome do programa, projeto, e o pacote de onde está o nosso código já está aqui no Logger também. Então está feito um projeto. Ó. Nesse projeto eu não tenho que arrumar nada. Eu já posso simplesmente fazer o que eu tiver que fazer no meu sistema. Só para ver se está realmente rodando, eu vou executar ele. Iniciou. Deve estar rodando na porta 8080. Bem-vindo ao Spring Boot, que é justamente o que a gente colocou aqui no index.html. E aí está feito o nosso archetype agora. Todo projeto que você criar usando esse archetype já sai com essa estrutura. Eu não preciso mais arrumar. Mais para frente, quando a gente estiver vendo, por exemplo, segurança, vocês vão ver que tem que configurar um monte de coisa no projeto. A gente pode vir no nosso archetype, Source, Main, Resources, Archetype Resources, faz a mudança no archetype aqui dentro, colocando a parte de segurança. Se você quiser, já pode inclusive mudar a versão do archetype e aí instala de novo. E aí todo projeto que você cria já sai inclusive com a parte de segurança. Mesma coisa relatórios. Agora a gente viu como é que configura relatório. Você pode alterar o archetype, já colocar a parte de relatório, e aí quando você criar um projeto, ele já sai com tudo pronto. Essa é a estrutura básica, mais segurança, mais relatórios. Você ganha um tempão. Um monte de coisa, um monte de configuração chata, repetida, que você evita ter que fazer por conta da criação desse archetype. Eu vou deletar esse projeto, era só para testar. Se deu algum erro, tem que tomar cuidado lá no archetype se você não fez a configuração no lugar errado. Lembra que a gente configura a maior parte das coisas é dentro do archetype resources. Depois só faz uma mudança aqui no metadata e mudou depois aqui no target, não. Lá no teste, aqui dentro. Ó. A gente mudou o goal para tirar o verify. Tá? Faz com calma, dá uma olhada se você não colocou alguma coisa no lugar errado. E não era para dar erro não, tá? Deu certinho aqui. A gente vai fazer a prática agora juntando o Spring Data JPA com o Spring Boot, ou seja, vamos colocar banco de dados junto com o Spring MVC, usando o Spring Boot. Juntar tudo que a gente viu até agora. Tá? O nosso archetype a gente acabou de terminar, ele está pronto para a gente usar. E para a gente fazer esse projeto rodar, a gente precisa de um banco de dados. Lembrando, os meus projetos, minhas práticas eram todas feitas com MySQL. E esse semestre eu inventei de fazer no Postgres, logo a gente vai ter que perder um tempo aí arrumando esse banco. Qual era a ideia? Antes eu simplesmente abria esse arquivo, modelo, entidade de relacionamento, controle e contato simples. Já era direto um modelo, entidade de relacionamento do nosso banco. Já estava configurado o nome do banco, tudo mais. Aí eu simplesmente ia lá e mandava fazer um forward engineer. E vai dar errado porque meu banco não está rodando. Eu vou rodar o Postgres, pgadmin e MariaDB, vai. Lembra de startar o banco antes, tá? Senão não vai funcionar. Mas antes era só startar o Maria, vinha aqui, fazia um forward, next, next, next. A partir do modelo, o Workbench já gerava um SQL para mim, ó. Aí eu simplesmente terminava e ele gerava o banco para mim. Já abriu aqui, o usuário é esse cara. A senha 1, 2, 3, 4, 5. Ele não gostou de abrir no Opera, não. Já tem versão nova, tudo bem, não vai fazer diferença. Bom, mas aí, ó. Postgres 1, 2, 3, 4, 5. Eu já tinha um banco teste aqui, deixa eu deletar esse cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo banco aqui usando o pgadmin. Então, vou criar uma nova database. Eu vou botar o mesmo nome que a gente colocaria aqui, que é contato simples.
Eu vou deixar como de mim mesmo. Então, ó, criou um banco contato simples. O Postgres ele tem todo um esquema de esquemas. Ficou horrorosa a frase, hein? Ele usa esquemas para separar as coisas. Acho que lá na prática, no final, eu até explico. E no Postgres, a gente pode ter um banco com esquemas diferentes. É como se fosse parte da empresa. Imagina que eu tenho um banco de inventário, eu tenho um banco de contabilidade, de um armazém, por exemplo. São bancos diferentes de uma mesma coisa. Ele usa o esquema para separar isso. Se você quiser, você pode usar o esquema público. Se eu olhar aqui em esquemas, já tem um esquema público. Eu vou usar esse cara. Sinceramente, eu não conheço o Postgres suficiente para falar, não é legal, não é bom fazer isso. Se alguém souber e quiser avisar, me avisa, de boa, tranquilão. Eu vou usar o esquema público mesmo, tá? E aí, ao invés de fazer as tabelas na mão aqui usando SQL, eu vou tentar usar aquela parte do entidade de relacionamento aqui, que vem no próprio PGAdmin. É a maneira de você desenhar o banco e gerar o banco a partir do desenho. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma tabela. A tabela vai ser a tabela contato. Direto aqui no esquema público. Colunas. Vamos lá. Eu vou colocar um ID contato. Nossa, mas não é assim que gera, né, cara? Vamos arrumar esse nome já, vai. ID. Vou botar ID underline contato. Tipo, no MySQL você botava big int. E aqui, na hora de configurar a coluna, você fazia ela já virar um autoincremento, por exemplo. Certo? No Postgres, você usa serial ou big serial. Depende da quantidade. Depois tem que olhar lá quantos ele aceita. No nosso exemplo, não vai ter muito contato assim, o serial serve. Ele já vai fazer esse cara ser um autoincremento, tá? Já é automático. Isso aqui não pode ser nulo e é chave primária. Então tá feito aí o ID contato. O resto vai ser nome. Epa, fechei. O nome eu vou colocar como caractere variante. O endereço, mesma coisa. Telefone. E o e-mail. Eu acho que é só isso. Nome, endereço, telefone e e-mail. Tá. Não vou nem mexer com tamanho, nada disso. Vou dar OK. Tá feito. Aí você pode salvar esse modelo. Então, se você salvar o projeto, você pode dar um nome para ele. Por exemplo, esse é o modelo de relacionamento do contatos simples. Só que isso está ficando salvo dentro do container. Depois eu vou ver se eu consigo mudar esse container para os dados que a gente salvar ficarem acessíveis de dentro do meu notebook, por exemplo. Não ficar preso dentro do container. Mas aí depois a gente pode fazer isso. Então está salvo. E o bacana é que uma vez que você tem isso aqui pronto, você consegue pedir para ele gerar o SQL. Ó. Tá feito. Ó. Esse é o SQL. Com esse SQL eu consigo pedir para executar. Ó. Deu certo. Se eu vier aqui agora no esquema público e olhar as minhas tabelas, está lá o contato. Ó. Com ID, nome, endereço, telefone, e-mail. Já tem... Em algum lugar aqui tem... Não é arroz. A chave primária já foi criada, já deve ter índice, ele não criou. Que esquisito. Sequência, ele deve ter criado uma. Ó, contato, ID, contato, sec. E é como a maneira que o Postgres usa para fazer o autoincremento. Ele vai guardando nessa... Ele usa o valor dessa sequência como o valor da próxima ID contato que ele vai colocar na nossa coluna aqui. Está feito o banco.
teoricamente, é isso. É a etapa B aqui. Vamos criar um projeto do Maven. E aí vamos usar o nosso novo archetype. Vamos lá no Eclipse. Novo projeto Maven. Já vai estar selecionado o nosso catálogo local. Eu vou pegar o nosso archetype, versão 1.0. O nome do projeto eu vou chamar de Contato Simples. Está feito. Prontinho para a gente fazer a parte específica desse projeto. Vamos lá, vamos começar mexendo no index. Eu vou colocar algumas coisas extras aqui nesse index. Eu vou copiar aqui o passo 2. E a gente vai lá em Source, Main Resources, Templates, Index.html. Eu vou substituir por esse aqui. O que tem de diferente aqui? Ó? Vamos dar uma olhada. Tem 1, 2, 3, 4 formulários já criados para mim. O primeiro formulário só vai ter um botão que quando o cara clicar, eu quero que me mostre todos os contatos. Então ele vai disparar uma URL, ó, /contatos /todos. Lembrando, timeleaf, ó, TH-action, expressão de link, @chaves. O timeleaf vai gerar o action desse form com base nas informações do nosso projeto atual e essa URL aqui. Vai ser um get para essa URL. O segundo formulário também tem um action aqui, ó, só que é a parte de busca. Dentro desse form, eu vou ter um campo de entrada para o cara digitar um ID. E aí, com o valor desse ID, quando eu buscar, isso vai ser enviado via post para essa URL. E aí algum controlador vai receber isso, vai processar e devolver um contato desse ID. O terceiro formulário é uma busca também, só que aí é uma busca pelo nome. O cara vai digitar um nome e vai pedir para buscar. E o último é para quando eu quiser inserir um novo contato. Eu não vou colocar os campos de entrada de contato no index. Eu vou botar isso numa outra página por enquanto, para a gente começar a ver uma sequência maior de ações para conseguir atingir alguma coisa. Tá? Então esse botão simplesmente vai disparar essa URL e isso provavelmente vai abrir uma view com o formulário para o cara entrar os dados de um novo contato. Então esse é o nosso index. Tá lá, eu rodei a aplicação. Se eu vier agora aqui no meu formulário, botão para mostrar todos, vai botar um ID buscar, botar um nome buscar ou então inserir alguém. Nada disso funciona por enquanto. Se eu tentar rodar qualquer uma dessas coisas aqui, não tem um controlador para receber essas requisições. Eu coloquei aqui do index. Não existe ninguém para atender isso aqui por enquanto. Vamos lá. Eu vou adicionar a parte específica de banco de dados. Então eu vou colocar a dependência do Spring Data JPA. E essa primeira aqui é o starter dele. Não tem uma ordem certa, tá? Você coloca aqui onde você quiser. Vou colocar depois aqui do timeleaf. Então, ó, Spring Boot Starter Data JPA. Atrapalhar com a parte do Spring Data específico de JPA. Antes eu usava o driver do MariaDB. Agora nós estamos brincando com Postgres. 42.2.19. Nossa Senhora. Eu vou copiar esse cara. Então, depois aqui do Spring Data, eu vou colocar o driver JDBC. Group ID, Artifact. Ó, eu vou deixar a versão, vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Salvei. Ó, deu um aviso. Ó. Porque está duplicado. Já existe uma definição de qual é a versão do driver JDBC. Já deve estar definido aqui no próprio Spring Boot Starter alguma coisa. Então eu não preciso falar qual é a versão. Só coloca o driver direto aqui. Tá? Só apagar essa linha. Então, botei as dependências que eu preciso para trabalhar com Spring Data. Agora eu tenho que configurar a conexão com o banco de dados.
Eu vou copiar aqui do 4.1 e vamos colocar isso lá no nosso application.properties. Lembra que é aqui que eu configuro o Spring Boot. O que eu vou falar aqui? Qual é a URL para acessar o meu banco? E já começa a dor de cabeça de novo. Ó. E eu acho que é só colocar Postgres aqui. Postgres, e aí o host, a porta e o banco. Então é só mudar para PostgreSQL no nome aqui. Ó. O banco, localhost, a porta em que ele está rodando, aí já não é 3309. Postgres está na porta 5432. Então vamos arrumar aqui. 5432. E aí vem outra dor de cabeça. Antes, quando eu fazia acesso no MySQL, no MariaDB, eu já passava informação de fuso horário e tudo mais, caractere e tal. Eu não sei se precisa ou se pode fazer isso com o Postgres. Eu acho que quando a gente criou ele aqui, a gente já fez ele com PTBR e o time zone correto, justamente para não precisar passar essas informações aqui. Então eu não vou colocar elas. Se precisar depois, vou deixar comentado aqui. A gente volta atrás e arruma isso. Tá? Então, a URL é JDBC, PostgreSQL, localhost, porta 5432. O banco é o contato simples. Qual é o nome do usuário? O usuário é o admin. A senha para acessar o Postgres está 12345. Configurações da Hibernate. Aqui eu colocava como dialeto o dialeto do MariaDB. PostgreSQL Dialect. Vamos lá. Tirar isso daqui, que não precisa. Então, o dialeto que ele vai fazer na hora de acessar o banco é para usar o do Postgres. Eu quero que formate a saída. Lembra que os nomes das tabelas, se a gente não colocar essas duas propriedades, o Spring não obedece o que a gente colocar na nossa classe. E, por último, eu não quero que o TimeLeaf tenha acesso ao banco quando estiver processando a view. Então, está falso aqui também. Salvei. Já vai reiniciar a aplicação. Vamos voltar aqui. Lá no nosso log for Java 2, eu vou acrescentar aqui no final, ó, que está em negrito, lá nos loggers. O que isso faz? Já tem inclusive um aqui que estava comentado. Substituir ele. Estou falando, olha, tudo que acontecer no pacote de SQL do Hibernate, eu quero que você me mostre de debug para cima. Tudo que acontecer nesse pacote também lá do Hibernate, com trace para cima. Isso durante o desenvolvimento. Está lá no material quando eu falo de logging, quando a gente viu o JPA. Para a gente poder ver algumas coisas de SQL acontecendo aqui e o JPA estiver executando. Tá? E aí vem a parte do modelo. Né? Vamos criar um pacote model no nosso projeto. Vamos lá, dentro de Source Main Java, no pacote da minha aplicação, eu vou criar aqui um model junto com o controller. Ó, tá? E nesse model, eu vou criar uma classe contato. Vou fazer de novo. Bom, nessa classe contato, eu vou pôr esses atributos. Tá lá, ó, ID contato, nome, endereço, telefone e e-mail. E aí eu falo, agora você vai gerar sets, gets, toString, equals, hashcode e construtores. E botar o serializable. Ou seja, a gente vai fazer virar uma entidade daqui a pouco. Ó. A gente vai fazer aquele mapeamento todo que a gente aprendeu lá em JPA. Então vamos por partes. Como é que eu gero sets e gets aqui? Botão direito, vai lá em Source, gerar gets e sets. Para quais atributos? Para todos. Ctrl Shift F para dar uma ajeitada. Então gerou set get para todo mundo. Vamos gerar construtor. De novo, botão direito, Source.
eu quero que você gere construtor usando campos. Se você desmarcar todo mundo, ele vai gerar o construtor padrão. Lembra que tem que ter pelo menos um construtor padrão dentro da classe. Eu vou colocar um segundo construtor, embora eu acho que não vá nem usar, e recebe todo mundo. ID, nome, endereço, telefone e e-mail. E joga para dentro da classe. Então, construtores, sets e gets. Eu preciso de um equals e de um hashcode. Então, lá embaixo, normalmente, botão direito, source, gerar hashcode e equals. E aí, eu tenho que falar para ele que valores do objeto eu quero que ele compare para dizer que os dois objetos são iguais. Para mim aqui, se o ID contato for igual, é porque é o mesmo contato. Então, dois objetos contato que tenham o mesmo ID, para mim, é o mesmo contato. Então, é esse cara que eu vou deixar selecionado aqui. E ele vai gerar um equals e um hashcode só analisando o ID contato do objeto. Tá? Mas o toString, você pode gerar um também, se você quiser aqui. Ó. Source, gerar toString. Pode mostrar todos os campos. Vamos salvar. A classe está pronta, agora vamos fazer ela virar uma entidade. Lembra que a gente fazia? A gente colocava lá o implements, serializable. Se ele implementa o serializable, ele tinha que ter um serial ID lá, serial version ID. Você pode parar o mouse aqui em cima do nome e pedir para gerar um serial version ID. Pode apagar esse comentário. Ele vai te gerar um serial version ID específico para essa classe. Bom, está pronta para virar uma entidade. Ó. Já implementa o serializable, já tem construtor padrão, já tem equals e hashcode, já está prontinho para virar entidade. Vamos lembrar, para virar entidade eu ponho lá a anotação @entity, Ctrl Shift O, Javax Persistence. Lembra que toda a parte de persistência, nada é específico do Hibernate, tá? Não é porque a gente está usando o Hibernate que a gente vai importar coisas do Hibernate, não. Javax Persistence. É uma entidade. Só que a minha tabela não é contato com C maiúsculo. A nossa tabela lá ficou contato com... Não, só o zoom. Minúsculo. Ó. Então eu tenho que vir aqui explicar @table, Ctrl Shift O, Javax Persistence. E aí que eu vou colocar qual é o nome da tabela. O nome é contato minúsculo. Ok. E mais? Essas 4 colunas eu não preciso fazer nada. Os nomes não tem nada esquisito. Então, o mesmo nome que está no atributo da classe vai ser o nome que é usado aqui, ó, nos campos da tabela, nas colunas. Então, não preciso mudar. O ID contato não está igual. Eu vou ter que mudar esse cara aqui. Só que eu também preciso mudar porque esse cara é o nosso ID. @ID. Ó. E mais do que isso, além dele ser a nossa chave primária, ele é um valor gerado automaticamente pelo branco, usando como estratégia. No caso, ele usa uma sequência. Se eu colocar alto, eu acho que ele é capaz de se virar e descobrir. Se você não quiser colocar sequência, porque se eu colocar sequência, ele vai ter que descobrir o nome da sequência. Eu não sei se eu preciso especificar aqui. Eu vou deixar como alto, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se ele vai ser esperto o suficiente para descobrir. E mais? Eu preciso mudar o nome da coluna. Ctrl Shift O ali, Javax Persistence de novo. O nome da coluna é ID underline contato, tudo minúsculo. Porque senão ele vai tentar encontrar ID contato desse jeito lá no banco e não vai achar. E aí vai dar erro. Eu acho que está feito o mapeamento. É uma entidade nessa tabela, esse cara é o ID, valor gerado, coluna X, o resto está ok. Fechou o nosso modelo aqui.
Bom, e aí vamos criar um repositório. Eu vou criar um pacote primeiro para guardar todos os repositórios do sistema. Então, ó, além do controller e do model, eu vou criar um pacote, mais fácil criar como folder, repositório. E aí a gente põe os nossos repositórios aqui dentro. O nosso repositório vai ser um repositório de contato. Cuidado que não é uma classe, é uma interface. Então aqui dentro de repositório, eu vou criar uma nova interface chamada contato repositório. E aí essa interface, você pode copiar aqui do 9, ó. Shift F aqui, Ctrl Shift O. Vamos lá, import é Java útil, list, o resto vem automático. Ó, o nosso contato repositório, a nossa interface, se você colocar a herança de JPA repositório, a entidade que ele vai manipular é o nosso contato, é essa entidade aqui, e a chave primária do nosso contato está como long. Por sinal, esse long aqui podia ser um long maiúsculo, tá? Depois eu vou arrumar isso aqui, se quiser arrumar agora aí para vocês. Eu já vou explicar por que a gente usa a classe long e não o valor long. Quando a gente vier recebendo valores do formulário, eu vou explicar isso, tá? Ah, só que se eu mudei lá, tem que mudar o restante aqui, né? Não, tem que mudar o equals e o hashcode, ó, cuidado. Esse equals e hashcode ele foi feito quando era um long básico, um tipo simples. Agora é uma classe, então eu vou ter que gerar de novo o equals e o hashcode. Ah, eu esqueci de desmarcar os campos. Eu selecionei todo mundo. De novo. Hashcode equals só para o ID contato. A maneira com que ele pega o valor é diferente quando é um objeto e quando ele é um tipo básico. Tá? Se alguém já tinha feito, cuidado aí, tem que arrumar isso. Acho que agora está certo. Então, criei um repositório. O bacana é o seguinte, só de ter feito esse aqui, tá? Só de ter colocado, não precisava nem ter colocado essa linha por enquanto. Ó. Já é um repositório pronto, ele já consegue salvar contatos, buscar contatos, alterar contatos e remover contatos. Já tem um CRUD básico pronto para contato, sem eu ter feito nada. A única coisa que eu tive que fazer foi fazer o mapeamento e criar a interface. Acabou. O Spring já vai gerar o restante para mim. Esse método que está aqui dentro é porque em algum momento eu vou querer buscar contatos pelo nome. Lembra que aqui eu deixei um formulário só para o cara digitar um nome e pedir para buscar? Que método que busca pelo nome? Esse CRUD padrão não tem um buscar pelo nome. Então eu tenho que fazer esse método. Mas eu não preciso implementar ele. Aqui eu estou usando aquele esquema onde eu ponho o nome seguindo o padrão do Spring. Do Spring Data. Ó. Find by nome containing ignore case. O Spring vai implementar isso aqui para mim. Ele vai descobrir, o cara quer fazer uma busca pelo campo nome. Ele sabe que é do contato, tá? Não é para para ignorar maiúsculas e minúsculas e é para conter alguma coisa. Então ele sabe que essa string, se ela tiver no campo nome do contato, é para trazer ele. E já me traz isso numa lista de contato. Então eu não preciso nem implementar. Só de colocar esse método aqui, declarar ele com esse nome, o Spring já vai criar ele para mim.